Estamos aqui hoje com mais um episódio. E hoje nós temos aqui uma irmã, pregadora da palavra, escritora. Assim, gente, eu tenho certeza que o testemunho dela vai impactar a sua vida. Então, fique aqui conosco, já compartilhe, já escreve no canal e fica até o final, porque eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada com esse testemunho. E eu quero agradecer a senhora, Manicinho, por estar aqui, por atender o meu convite. É uma honra receber aqui. Quero que a senhora fale o nome da senhora para essa galera aí. Quem é a senhora? Boa tarde, Lu. Em primeiro lugar, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Amém. E é com muita alegria que eu recebi esse convite. E estou aqui para contar um pouquinho da minha história. Eu sou casada, sou mãe de 5 filhos, sendo 4 mulheres e um homem. Tenho 11 netos e tenho 4 bisnetos. O Senhor, assim, me deixou ver minha terceira geração. Que E eu estou bênção. muito feliz com isso. Sou cristã, já há quase 40 anos que eu sirvo ao Senhor, com muita alegria, prova, mas é muita alegria. E estou aqui para contar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. Não nasci no lar evangélico, lógico. O lar em que eu nasci é um lar espírita. Sério? Sério. A minha mãe, ela foi batizada no centro espírita. O meu avô, ele era espírita, de centro mesmo, de terreiro. Ele tinha um terreiro dentro da casa dele. Ele era um tratador famoso, famosíssimo, de uma cidade próxima nossa aqui do Espírito Santo, chamada Água Doce do Norte. Eu sei. Quem perguntasse naquela época por João Leopoldo, todo mundo sabia. Era um tratador, tratava com raízes, com benzição, e a casa dele vivia cheia de gente fazendo tratamento e benzendo. Era uma coisa muito conturbada, né? Muito demônios. E ali, minha mãe nasceu ali, foi batizada ali e trouxe isso para a casa dela. O que ela ensinou a gente? O que ela aprendeu. O que ela aprendeu no Espiritismo, é que ela ensinou a gente. E eu me lembro que na nossa cidade tinha um centro desse, na Rua Davi Leitão, no centro da cidade, chamado também esse nome, né? Era um centro espírita, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. E lá eu vivi meus primeiros anos de vida ali. Minha mãe me levava para ali. Então eu cresci achando que aquilo era certo, porque lá eles falam de Deus, né? É o Deus deles, mas a gente, na ignorância, acha que está falando do nosso Deus e com certeza não é. E fui crescendo naquele sistema de macumbaria, vela para as almas, despachos encruzilhadas, e me perdi muito cedo naquela bagunça toda, porque eu não tinha uma estrutura, né? A minha base era minha mãe. Meu pai não ia, mas também não tinha religião nenhuma. Não falava de Deus, não trouxe Deus para dentro de casa. Essa parte ele deixou para a mãe. E a mãe trouxe o Deus estranho, né? Trouxe essas bruxarias, essas coisas. E sede de Deus, eu tinha sede de Deus, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Com 10 anos, me levaram a uma igreja batista memorial, a Rua Santa Luzia, em Mantena. E ali eu aceitei Jesus, com 10 anos. Quando eu cheguei em casa, que eu falei para minha mãe, ela falou que de jeito nenhum, na casa dela não tinha crente. De jeito nenhum. Só que eu tinha minhas amigas, as meninas que eram de lá. E elas passavam para me chamar para ir para a igreja. Aí ela falava comigo assim, minha mãe, quando elas passar para te chamar, eu vou mandar você ir. Mas se você for, quando você chegar, você apanha. E as meninas passavam, vamos para a igreja? Eu falei assim, eu não posso. Ela falava assim, vai. Eu falei assim, eu não posso. Ela já tinha me ameaçado. Por eu não poder servir a Deus, aí eu mergulhei de vez mesmo no mundo das trevas. Né? Mergulhei, fui aprender a fumar. Com 10 anos eu já fumava. Né? Já trabalhava na casa dos outros, ajudando a olhar a criança, lavando vasilha. E os troquinhos que eu comprava, que eu ganhava, eu comprava cigarro. Daí a pouco comecei a beber, me perdi totalmente, totalmente, totalmente. Com 15 anos eu tive meu primeiro filho, né, João Batista. E não vivi com o pai dele, porque o pai não assumiu e sumiu. Aí o pai das minhas 3 filhas, né? Que nós tivemos um relacionamento, vamos viver juntos. Aí foi uma vida boa sem Cristo.
né? A vida boa, a vida secular, com casa, com comida, um homem muito bom, não deixava faltar nada. Foi meu pai das minhas 3 filhas. Quando eu estava grávida da outra menina, ele foi embora de casa. Foi embora de casa, arranjou outra pessoa. Eu fui sofrer amargamente. Nessa ida, nessa separação, eu vi todas as minhas esperanças perdidas. Deixa eu voltar um pouquinho atrás, eu tinha 2 filhas, estava esperando a terceira, que é a Vanessa. Vi todas as minhas esperanças perdidas, que ele era um homem muito bom. E um bom pai, bom esposo, Ele arrumou outra. arranjou outra. E muito mais bonita e muito mais nova. Aí a gente vai lá no chão. Quando você é trocada por um negócio pior do que a gente, Aí você fica mais feliz, mais melhor. Mas vai né? saber ser melhor mesmo. Nossa, Deus, uma menina nova, bonita, morena, o cabelão lá embaixo, uma menina linda. E foi embora por causa dessa menina. Quando eu vi a minha esperança perdida, porque assim, quando ele estava em casa, como pai e marido, não deixava faltar nada. Nós vivemos quase 10 anos sem casar, mas uma vida bacana, marido e mulher. E quando ele foi embora, a partir do momento que ele saiu da porta para fora, ele não trouxe mais nada para dentro de casa. Às vezes chegava com um pacote de arroz, às vezes com 1 litro de leite, porque lá, aqui não tem, mas em Belo Horizonte, é aquelas sacolinha de leite, né? Na minha época era, nem sei se tem hoje ainda, hoje as Em caixinhas, Vitória tem. né? E chegava com 1 litro de leite, uma sacolinha de leite, um pacote de pão salvado. Acabou, não tinha mais nada. E eu me vendo em apuros com aquelas meninas, fui vender verdura na rua para tratar delas. Ia numa horta, comprava cebolinha, alface, salsinha, essas verduras de folha, colocava numa cesta grande, colocava aquilo na cabeça e saía vendendo na rua. Uma segurada aqui na ponta da saia, a outra na outra e a outra na barriga. E ia de porta em porta vendendo verdura. Tinha dia que vendia tudo, glória a Deus. Embora para casa cedo, chegar, dar um banho nas meninas, tomar um banho, fazer um almoço. Isso era 4 horas da tarde, quase 5, quase 5. E na maioria das vezes não vendia, às vezes não vendia, e a gente batia até o dia todo, não conseguia vender. Vinha para casa, colocava aquelas verduras dentro da água para vender no outro dia. Então foi muito difícil. Nesse tempo, eu quis tirar minha vida. Eu falei, não vou conseguir. Me entreguei, né? Aquela depressão, aquela tristeza, aquela dificuldade. Me entreguei. E tentei pular de um viaduto próximo da minha casa. Quando eu ia pular esse viaduto, eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus falando no meu ouvido: a sua vida está na minha mão. Eu reconheci a voz de Deus porque é uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma voz que me quebrou. Aquela voz, quando falou assim, a sua vida está na minha mão, aquela voz me quebrou. Me senti, parece que quebrou um negócio aqui dentro. E eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu penso que eu devo ter chorado de uns 30, 40 minutos, sem parar. Aquele choro, aquele choro, aquele choro. Eu entendo hoje que aquele choro era um encontro que eu estava tendo com Deus. Era realmente Deus me quebrantando, me buscando, me resgatando. E quando aquilo. E do outro lado, o diabo. Aí já tinha nascido a terceira. Já tinha nascido a terceira filha. Do outro lado, o diabo falava no meu ouvido: pula, pula. É uma guerra. Para a pessoa que suicida é uma guerra. Porque Deus não quer perder e o diabo também não quer. E a pessoa fica vulnerável entre Deus e o diabo. E quando eu ia pular, e o Senhor falou que a minha vida estava na mão dele, eu desci do viaduto, do corrimão, tirei minha mão e vi uma igreja batista. Passava perto dela todo dia e não via. Parece que o olho estava fechado. Cheguei nessa igreja, as moças estavam fazendo cadastro de crianças para doações, roupa, etc. Eu morava nessa vila, no jardim, em frente, Jardim Riacho, perto do bairro Flamengo, indo para Betim. E essas moças me atenderam, perguntei se o pastor estava, elas falaram que sim. Eu disse que queria conversar com ele e fui contar a minha história para ele. Era uma igreja, um troço muito simples, um cômodozinho pequeno, uns banquinhos feitos a machado,
mas ali tinha Deus. E aquele moço mandou sentar, sentou comigo e perguntou o que estava acontecendo. Eu rasguei meu coração. Falei que eu estava à beira de suicídio, tinha tentado suicídio naquela hora. E ele foi conversando, foi pregando para mim, foi conversando, foi conversando. No final de tudo, ele me mostrou que eu tinha um caminho, que eu tinha uma porta aberta e que essa porta era Jesus. Quando o Senhor me convenceu, é o Espírito Santo que convence a gente. Quando o Senhor me convenceu que não estava tudo perdido, ele perguntou para mim: a senhora quer aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Eu falei: quero. A senhora levanta sua mão? Eu levantei as duas. Ele fez uma oração por mim, chamou as moças. Eu contei a minha história. Falei: não estava passando fome, mas estava passando muita necessidade. Ele chamou as moças e falou com elas assim: vai com essa senhora no Carrefour e faz uma compra para ela. Aí eu vi assim: é isso que é evangelho. Às vezes a pessoa ora, prega e deixa o outro embora com a barriga vazia. Ele falou assim: vai lá e faz uma compra para essa senhora e leva na casa dela. As moças foram comigo, compraram tudo que eu precisava e levaram na minha casa. Aí foi uma guerra agora espiritual, porque o diabo não queria perder. E estava perdendo. E tinha um amigo da nossa família, que é evangelista, ele sabendo da minha história e que eu tinha aceitado Jesus, ele abriu um ponto de culto onde era um bar. O bar fechou e ele abriu um ponto de culto. E falou assim: Licinha, você topa me ajudar? Eu falei: topo, claro. Aquela sede, né, de servir ao Senhor. E a gente saía visitando, de dia, de noite tinha culto. Quantas vezes o diabo manifestava no meu corpo. Eu ia para a igreja limpinha, gosto muito da vida, eu gosto muito de roupa clara. Uma calça branca, uma blusa azul clarinha, voltava para casa igual um lixo, cabelo dessa altura. Tinha dia que eu estava tão possessa que eu não aguentava ver a capa da Bíblia. A gente sentava, porque é tudo banquinho improvisado, né? Tudo começo. Aí a pessoa com a Bíblia no colo, olhar para a Bíblia, o diabo me pegava. Uma coisa horrível. A última vez que eu caí endemoniada foi numa igreja, não me lembro o nome, mas a igreja era em frente ao Parque Municipal, em Belo Horizonte. Na época, era missionário Adelino de Carvalho. Um homem que fez muito sucesso na mídia na época, né? Com essa igreja, não me lembro, mas é uma igreja grande, estilo Deus é Amor, misturado com Universal, um tipo assim. E lá foi a última vez que eu caí endemoniada, muito possessa, legião de demônios. Eles falaram para mim que 8 homens não conseguiam me segurar. Quando eu voltei no meu juízo normal, perfeita, eu estava com o corpo cheio de bolhas, como se tivesse mergulhado numa água fervente, fervendo, aquelas bolhas toda queimada. E fui embora para casa 2 semanas sem poder mexer. Tudo doía. Uma semana eu fiquei praticamente de cama. Tudo doendo, todo, podia mexer os dedos. Foi a última vez, para a glória e honra do Senhor Jesus. Glória a Para a Deus. glória de Deus. Aí comecei a minha marcha com Jesus agora e levando as minhas filhas, as 3 meninas. As meninas já tinham que idade? A, a Francineide já tinha 7, a Alessandra uns quase 6 e a Vanessa uns 2 aninhos, né? Elas eram bem pequenininhas. Fui levando elas para a igreja e fui servindo ao Senhor ali, daquele jeito, com muita dificuldade. Para batizar foi muito trabalho, não conseguia batizar junto com o pessoal, não sei por quê. Ele programava batismo, eu preparava no dia, não tinha como. Aí um dia eu chamei ele e a esposa e falei assim: a gente pode batizar sozinho? Ele falou: como assim? Se não tem como eu batizar com a igreja, com o pessoal que vai, marca o meu batismo e a gente batiza. Você vai, leva. Eu vou pedir 2 irmãs para ir comigo, 2 irmãs amigas minhas, já eram senhoras, né, idôneas. E a gente tira umas fotos para mostrar para a igreja. Eu não conseguia batizar quando marcava o batismo. E assim foi feito. Ele marcou meu batismo, eu chamei a irmã Maria, a irmã Isaura, que eram pessoas assim, tinham a minha idade que eu tenho hoje. Eu era uma mulher nova de 27, 28 anos. E ele, a esposa, e levou máquina de tirar foto, né? E fez meu batismo. Até na hora de eu batizar, o diabo tentou impedir. Quando eu entrei dentro d'água, era uma lagoa, atrás da Petrobras. E ele ficou lá na frente me esperando, a esposa dele me levando.
Quando eu estava próxima dele, uns 2, 3 metros, eu ouvi uma cobra enrolando nas minhas pernas. Eu vi a cobra e senti ela enrolando nas minhas pernas. Quando ela enrolou nas minhas pernas, que eu ia gritar, o Senhor me encheu de coragem. Olha, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, que desenrolou e foi embora. Ele me batizou. Após o batismo, eu contei para ele. Ele falou, Licinha, se você fala a cobra, eu era a primeira a sair correndo de dentro d'água. Não ia ter batismo. Olha a estratégia do diabo para não batizar. Então, foi assim a minha história, meu início da minha caminhada cristã. E depois vim para Mantena, né? Fiquei em Belo Horizonte um tempo. Quando vim para Mantena, eu fiz prova com Deus que eu não queria vir para Mantena. Eu sou filha daqui, mas eu não queria vir para cá. Né? Com 3 crianças, eu já tinha um filho na casa da minha mãe, né? Que é o João Batista, já morava com a minha mãe, com 3 meninas pequenas. E eu não queria vir. Mas Deus começou a falar para mim vir. E eu comecei a ver as ruas de Mantena, aquilo que Deus queria, né, tinha para mim aqui. Aí eu fiz uma prova com Deus, que se verdadeiramente fosse para mim vir para esse lugar, que dentro de uma semana eu queria ter vendido o barracão que eu tinha, que eu já tinha um barracão na outra vila, que eles desapropriaram onde a gente morava e deu ou dinheiro ou então um lugar, uma casa, esses conjuntos de casa, né? Eu não quis, porque era longe o conjunto de casa, então eu quis o dinheiro. Aí comprei um outro barracão na outra vila, que era em frente à Fiat Automóveis, indo para Betim. E já morava lá, então eu falei com o Senhor que se fosse para mim vir para Mantena, que eu queria então ter vendido tudo dentro de uma semana, inclusive o barracão que eu morava, que era um barracão de 3 cômodos. Quando eu falei com o pai das meninas que eu estava vindo embora e vendendo o barracão, ele falou: se eu compro de você. Eu estava vendendo por 150 daquela época, eu não sei o que que era, se era cruzeiro, se era. Eram 150 que eu estava vendendo. E ele falou assim comigo: eu vou te dar metade do dinheiro hoje. No dia que você for embora, eu dou o restante. Eu falei: tá bem. Aí fechamos o negócio, né? E fui preparar para vender tudo, vendi tudo dentro de uma semana. Deus me respondeu que era assim que era para fazer. No dia do embora, vim embora para Mantena. Ele foi levar a gente na rodoviária. Eu com as 3 meninas. Foi me levar na rodoviária. Quando o ônibus da Montijo estava encostando na plataforma para embarque, eu olhei para ele e falei assim: Francisco, e o dinheiro que você falou que ia dar? Ele falou assim: eu falei, mas não vou dar não. Eu não vou dar não porque nós conseguimos aquilo junto. Você tem direito na metade, eu na outra metade. Eu não fiquei com raiva, eu não fiquei irada, eu não fiquei nervosa. Eu olhei dentro do olho dele e falei assim: não tem problema. O que Deus vai me dar lá supera o que eu estou deixando aqui. O céu falou amém. Vim embora com as 3 meninas, fui ficar na casa da minha Aí ele mãe. não deu parte nenhuma. Nada. Eu saindo com 3 filhas, né? Sem nada, nada. Eu trouxe, o que que eu trouxe? Assim que valeu a pena de utilidade, coisa útil. Um bujão de gás. Que se na rodoviária descobre, não deixa eu trazer. Embalei ele muito bem embalado, coloquei numa caixa, muita roupa, coisa. A única coisa que eu trouxe. Umas vasilhas velhas, roupa e mais nada. Aí fui morar com a minha mãe, trouxe aquele dinheiro que na Porque sua época. mãe ainda era espírita. Ah, não, minha mãe já tinha aceitado Jesus. Ah, tá. Aí ela já tinha aceitado Jesus. E o pai também. Só que não entendia muito assim, sei lá, da gente estar na igreja todo dia, querer monte, de querer oração, foi muita batalha. Eu fiquei 11 meses dentro da casa deles, com as crianças. E meu pai tinha problema de pressão alta. A minha mãe não deixava os meninos fazer bagunça, fazer gritar. Como que você fecha a boca de menino? Foi um tempo de muita prova. Mas o meu pai me ajudou muito. Eu consegui comprar um lote do senhor Adonias Rosa. Ele vendendo aquele loteamento, né? Eu mais uma amiga, nós compramos 2 lotes. Ela tinha metade do dinheiro, eu tinha metade. 150 também o lote. Aí nós compramos uma à vista e uma a prazo. A gente pagava 25 por mês. Eu dava 12,50, ela dava 12,50, até quitamos tudo. Aí eu fui lá, preparei o terreno, limpei lá e comecei a fazer. Consegui fazer 4 cômodos, sem nada. Isso aqui mantendo? Aqui em Mantena, onde eu moro hoje, né? Na rua Iriane Melado, perto da PAI. E consegui levantar as paredes e tampar. E os buracos das janelas e das portas. É uma porta só.
e fazendo com muita dificuldade. O pai trabalhava na prefeitura, ganhava material assim de resto de casa, tijolo, a gente tinha que limpar aquilo tudo, porque vinha com, né, com reboco, mas consegui fazer, para a glória de Deus. Quando estava pronto, aqueles 4 cômodos, só as paredes levantadas, meu pai e minha mãe teve que ir para Belo Horizonte fazer tratamento. Eu ofereci a oportunidade de ir embora para minha casa. E eles falaram comigo que você fica em casa, toma conta da casa, e a gente vai lá e vai voltar e tal. E eles viajaram. Foi no outro dia, tinha um feriado de 7 de setembro. As meninas não iam estudar. Eu falei com elas, nós vamos para nossa casa. Mãe, mas lá não tem nada. Não tem porta, não tem janela. Não tem problema, vamos para nossa casa. E carregamos as coisas. Comprei um fogão velho, que não tinha nem fundo. Se abrir a porta do forno, você viu o chão. Um armário de madeira antigo. Se descascasse, sabia que cor que era. Ele já tinha sido vermelho, azul, amarelo. E levei uma alegria que estava indo para minha casa. Ganhei o colchão de capim e fui para minha casa. De noite, eu colocava tábuas nos buracos da janela, onde ia ter janela e porta. Uma escuridão que você não via nada, não tinha energia. E fui trabalhar na casa do Solvi, pai do Sandrinho. Ele trabalhava no Benj, Solvi trabalhava no Benj, arranjou um serviço para mim lá, de serviços gerais. A coisa estava melhorando, né? Uhum. Fui trabalhar lá com serviços gerais e passei para minha casa. Dali, eu fiquei no Benj, parece que foi 1 ano e 5 meses. Depois fui para a CEMIG, o Ginaldo arranjou para me trabalhar na CEMIG. O seu Zé Maria, que era o nosso chefe, né? Ele mandou ligar a minha luz. Eu era a única que tinha, no bairro ali, naquela rua, a única que tinha energia era a minha casa. E Deus foi me abençoando, assim, de uma forma sobremaneira. Aí depois só casou de novo? Quando a minha menina, de que eu vim para cá, ela era pequenininha, a Vanessa de 3 anos, 2 anos e pouco, voltei para um namorado que eu tive quando tinha 15 anos. Meu esposo hoje foi meu primeiro namorado. Sério? Sério, foi meu primeiro namorado. Eu tinha 15 anos. Minha mãe não deixou, meu pai não deixou, porque ele era cachaceiro, jogador de baralho, jogador de sinuca. Tinha uma mulher num lugar, tinha filho no outro lugar, tinha noivo no outro lugar, tinha namorado no outro lugar, que era pessoa totalmente enrolado, muito bêbado, bebia muito. A mãe falou assim, de jeito nenhum você não vai namorar com esse homem, mas não vai mesmo. Aí me levaram para Belo Horizonte para me tirar dele. Aí lá que eu arranjei um menino, né, o João Batista, voltei para cá. E nesse meio de tempo, 9 anos depois que eu estava aqui, aí nós encontramos e conversamos. Ele quis casar, mas não podia casar porque ele estava em processo de desquite. Antigamente desquitava para depois casar. Uhum. E tinha 10 anos. A ex-esposa já tinha casado, já estava uma vida estabilizada com outra pessoa. E eu, serva do Senhor, como que casa com uma pessoa daquela? Ele estava parando de beber, frequentando o AA, já tinha parado de fumar. E eu fiz algo assim que eu não aconselho ninguém fazer. Se fosse me fazer hoje, eu não faria. O que eu fiz? Eu pedi exclusão da igreja para me morar com esse moço. Não aconselho isso a ninguém. Eu podia ter esperado um pouco mais, porque o preço é alto, né? Talvez a pessoa que vai ver nesse testemunho, olhe que não compensa, né? Aí uma pessoa falou comigo assim, mas para pegar o porco tem que entrar dentro do chiqueiro. Aí só foi entrar no chiqueiro. Foi entrar no chiqueiro. Para pegar o porco tem que entrar no chiqueiro. Mas aí, por quê? Por quê que a gente paga um preço alto? Que é tudo diferente, né? O cara não é crente, não sabe o que é Deus, não sabe o que é Jesus, não sabe o que é jejum, não sabe o que é oração. Como é muito complicado, gente, é complicado demais da conta. Eu já tinha 3 filhas, ele não tinha filho nenhum mais, que os filhos já tinham casado, um filho deles, eles mataram o filho dele, a outra já era casada, nem mora aqui mais. Então, assim, foi um tempo muito conturbado dentro da minha casa. Só que Deus me deu graça. Né? Deus me deu graça, fui levando aquele homem para Jesus, para a igreja. Eles falavam assim, que aí foi muita pedrada. O pessoal não entendeu. Eu também não posso. Eu tenho que reconhecer. É difícil para a pessoa entender.
né? Até então o pessoal só me via para a igreja, Bíblia na mão, um monte, pregando, orando e fazendo campanha nas casas. Aí de repente vai morar uma pessoa, um homem dentro de casa. Eu não posso ficar contra esse povo também, que Não. ficou contra mim. Hoje eu entendo, mas as minhas amigas, irmãs na época, eu tinha uma dupla, duas irmãs, que elas vendiam doce, e eram minhas amigas de oração, aquelas amigas assim, né, que você vai para o monte, para todo lado. Elas iam na minha casa vender doce da janela da sala, para não entrar dentro da minha casa. Isso que minha casa estava cheia de demônio. Aí eu comprava os doces e pagava pela janela, elas não entravam mais dentro da minha casa. Então, assim, eu não tive ninguém também para ficar comigo, uma pessoa para. Cada um tem seu vale, né? Deus, E aí ele levou quanto tempo para assim que nós fomos morar juntos, ele foi para a igreja. Não se converteu, mas foi para a igreja. Levantou a mão, porque levantar a mão não é tudo, né? Levantar a mão é só um passo. Uhum. Depois é o processo. É muito mais difícil. É, Meu Deus, foi muito difícil, muito difícil. Mas vamos. E o pastor apoiando a gente, ajudando ele. Com 8 meses saiu o desquite, o divórcio, e nós casamos. Aí que eu fui ter a Débora, que é a nossa filha, a filha que eu tenho com ele, que aí completou as 4 meninas que eu falei no início do testemunho. Tivemos a Débora, e foi um dia após o outro. Deus trabalhando no coração dele, e Deus fechou minha boca. Tinha hora que eu ouvia muita palavra de ofensa, palavra dura, palavra que fere, sabe? Palavra dura. E a vida dele era isso. Ele não sabia outra coisa. Ele estava me dando o que ele tinha. É aquilo que ele tinha para mim. Ele não tinha nada para mim, né? Eu num sistema totalmente diferente, mas ele, né? É só aquilo que ele tinha para oferecer. Atrito entre as filhas e ele. A menor, que era a Vanessa, que já tinha 10 anos, assim, muito amiga dele, sabe? Ele, tudo que mandava fazer, ele era muito exigente, com casa, com. Eu entendo depois que parece que não era muita exigência, era para espizinhar. Tava tudo limpinho, fazia limpar de novo, as vasilhas limpas, fazia lavar de novo. Então foi um tempo muito, muito aflito dentro da minha casa. Mas Deus me deu graça. Aí as meninas, né, foram morar com o pai, depois quando ele veio para casa, duas delas foram, a Vanessa, que é a mais nova, ficou, veio a Débora, e graças a Deus, assim, eu fui rompendo. Hoje, né, 31 anos depois, está fazendo 31 anos que a gente está junto, é um marido excelente, um homem muito bom, nunca mesmo nessas ignorâncias, essas tribulação toda, mas nunca me deixou, nunca me proibiu fazer a obra. Às vezes eu viajava, se ele pudesse, ele ia, de bom gosto. Se não pudesse, também me liberava. Nunca falou assim, você não vai. Não quero que vai, nunca. Se eu vou com você, vou, não vou, vai lá, faz a obra. E sempre assim, ele nunca foi de fazer. De pregar, de orar, não. Ele é na dele. É um crente básico. neutro. É neutro, mas nunca me impediu. Sempre me apoia. No que ele pode, ele apoia. Então foram 31 anos de caminhada junto com ele. E, assim, é uma vida tranquila mesmo que a gente está tendo de uns 10 anos para cá. Né? Que Deus já foi quebrando, vai trabalhando. Deus sabe onde que dói, né? O que ele faz para poder quebrar. E graças a Deus, hoje vivemos uma vida tranquila, os filhos cresceram, já nos deram netos, bisnetos. Crio uma neta, né, a Gabriele, mora comigo, uma menina excelente, uma menina muito boa. A gente está levando para a casa do Senhor também, né, já se batizou. E é isso aí. Agora eu quero que a senhora mande um recado para essa galera aí que está assistindo. Tenho certeza que muita gente não conhecia, vai conhecer hoje o seu testemunho. E que como fazer para vencer um casamento quando você serve e você arranja um não serve. Como que é essa batalha? Então pode olhar para aquela câmera ali e dar um recado para esse povo. Vocês que vão ver, né, esse testemunho, terminei de contar agora. Claro que a gente faz um resumo, né, Lu? Não tem como falar tudo, mas não foi fácil, como eu já falei aqui, mas Deus me deu graça. E, assim,
mais Deus fez de importante na minha vida, a maneira que ele trabalhou para me chegar até aqui, foi com a boca fechada, gente. Tem hora que você tem que falar, mas a maioria das vezes é fechar a boca. Porque quando a gente para de falar, Deus fala. Enquanto a gente fala, Deus não fala. Enquanto você está movendo e tentando fazer com as suas próprias mãos, do Senhor não faz com a dele. Mas quando você tira sua mão e fecha sua boca, Deus trabalha. Na minha casa funcionou assim. Meu marido nunca foi um homem agressivo, violento, não. Era enjoado, aquela pessoa irritadiça, mas de violento, não. De espancar, né, mas uma boca suja, assim, de ofender a gente, palavra de ofensa. Igual já falei, né, foi um momento de muita turbulência dentro da minha casa, um momento muito difícil, mas eu venci. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu venci. Quem sabe você também está passando por esse momento, né? Que a gente tem um princípio, tem Deus, uma vida com Deus. Então você pega uma pessoa totalmente diferente, vai, como diz o ditado, aí vai dar ruim. Mas o Senhor, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, ele ajuda a gente a vencer. E hoje eu posso falar para você que eu venci. A minha casa é uma casa abençoada, a minha família é uma família abençoada. A minha filha do meio, a Alessandra, quando foi se casar, ela convidou o meu esposo para entrar com ela na igreja lá em Belo Horizonte. Eu até fiquei com muita dó do pai na época, né, que o pai era vivo ainda. O pai estava na igreja, o pai dela, e ela fez questão do meu marido entrar com ela na igreja. Eles têm uma convivência muito boa hoje, ele com meus filhos. E a nossa vida hoje é uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, você que passou ou está passando pelo que eu passei, faça como eu fiz. Deixa Deus falar, deixa Deus fazer, que Ele faz com excelência. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui encerrando mais um episódio. Tenho certeza que, como eu falei com você no começo, esse episódio vai edificar ou edificou a sua vida. Então, aperta o sininho, compartilhe para nós fortalecer a fé de outras pessoas, porque junto nós somos mais fortes. E muito obrigada. Que Deus abençoe a senhora. Uma honra receber aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas com seu testemunho. Amém. Eu que agradeço, Lu. Amém. Muito obrigada e Deus te abençoe. Amém.